terapeuta que trabalha com o Círculo de Mulheres, Ana Patrícia, que ela fala uma frase muito bonita, que você só leva uma mulher, mas a gente pode generalizar, né? Você só leva uma pessoa até onde você foi dentro de si. Perfeito. Né? Então, se você não faz esse caminhar de autoconhecimento, de estudo, de autorreflexão, de busca, sim, né? Do que te move. E lembrando, né, como você está falando, Iago, que nós estamos todos ligados. Às vezes a gente tem essa falsa ideia de separatividade, que o que acontece comigo não tem nada a ver com você e vice-versa, mas não, né? Tudo que a gente vive está conectado. Está conectado com as outras pessoas. Né? Então, o quanto mais a gente cresce dentro da gente, mais a gente também ajuda o nosso entorno a crescer. E mais você se conecta com outras pessoas que estão na mesma frequência. Você vai equacionando essa frequência. A lei da atração, exatamente. Você vai equacionando pessoas que vão estar na mesma faixa de vibração ali, no mesmo nível. E aí você cria uma jornada. Aí que surgem os novos propósitos. Né? E aí tem uma pergunta que é muito comum a gente fazer, né? Como é que a gente atinge esse nível de vibração? Como é que a gente chega nessa escala aonde eu vou atrair pessoas semelhantes, que pensam de maneira tão ou qual igual a mim, pessoas que trazem uma sensação de paz, uma sensação de autorrealização, ou até mesmo como é que eu atinjo o autoconhecimento? E aí a gente volta para as práticas esotéricas. Por quê? Porque antigamente a gente tinha o respaldo da religião. Então a religião, com seus dogmas, ela fazia o ser humano andar na linha, né? Então o tarô, por exemplo, tarô ele é uma representação arquetípica, simbólica, que está muito fundamentada num conceito cristão, né? Judaico-cristão. Então ali você vai ver a carta do Papa, você vai ver a carta do julgamento. Do louco, da sacerdotisa. Tem a sacerdotisa, que é a papisa, na verdade. Então, assim, você tem vários ícones ali que representam figuras cristãs, né? Para você entender e compreender o tarô, você precisa compreender muito bem o cristianismo e o pensamento ocidental. Então, é uma forma de você ver a vida e entender o ser humano, né? Mas aí, como é que eu faço para atingir esse grau de autoconhecimento? E aí, as práticas de autoconhecimento, ou as práticas esotéricas, elas meio que hoje em dia, a partir da 1970, mais ou menos, elas se desmembram, né? Isso começa com o movimento de desmembrar o yoga de dentro da religião hindu, né? Isso começa lá na Califórnia. Então, você fazia yoga, mas você não rezava para Krishna. Você fazia yoga, mas você não adorava Vishnu, né? Então, isso começa a se desmembrar ali, e ali começam a surgir alguns movimentos que depois também vêm e junta com os movimentos japoneses para criar o Reiki, né? O Reiki ocidental. E aí você tem esse desmembramento que permite que a gente fique um pouco mais livre dentro das nossas práticas. Porque muitas pessoas poderiam falar, puxa vida, eu jamais vou jogar o Mahalila porque eu sou cristão. E isso aqui... Tem aqui, ó, Brahma, Deus me livre, né? O que é Brahma? É a cerveja? Não, é um deus hindu. É de bebê? É um deus hindu, né? Então, eu não vou participar desse negócio, não vou olhar para isso aqui, né? E aí, quando você convida a pessoa e você fala para ela, mas vamos trabalhar isso aqui com um conceito mais de autoconhecimento, com um conceito mais psicoterápico, ela vai observar isso aqui com outro olhar. E aí você vai trabalhando o conceito das analogias que o tabuleiro tem, porque o ser humano ele é um ser espiritual. E simbólico, né? E simbólico. E todo o nosso entendimento da vida, ele é traduzido através de símbolos e através da nossa espiritualidade, né? E então, eu até brinco com o Iago, né? O Iago, ele tem muito conhecimento de mitologia iorubá. Então, quando ele vai dar um exemplo, ele dá um exemplo voltado para a mitologia iorubá. Eu já sou mais cristão, então eu já puxo mais a Bíblia, né? Então, a gente acaba tendo a religião como uma ferramenta cotidiana. Só que a religião, ela, com o passar do tempo, ela vai perdendo um pouco o seu viés de ensino e vai criando um viés de doutrinação. E a doutrinação, ela restringe o ser humano.
ela restringe a forma do pensamento. E aí, quando você fala das práticas esotéricas, né, você está fazendo o quê? Você está falando, olha, não importa se você é cristão, se você é budista, se você é shintoísta, se você é testemunha de Jeová, o que seja lá o que for, espírita, não importa. Você pode fazer uma prática sem ter uma identificação religiosa. Você pode ler um tarô, você pode fazer uma Mahalila, você pode praticar o yoga, você pode fazer, por exemplo, tratamentos ayurvédicos para melhorar a sua saúde. Hoje em dia, você pega, por exemplo, produtos que estão sendo lançados, que agora tem um conceito no mercado chamado Food Tech, que são produtos inteligentes de saúde, né? Tudo baseado na Ayurveda, só muda o nome. Então você tem lá o cúrcuma, comprimidinho de cúrcuma. O indiano já faz isso há milhares de anos. Sim. Então, você vai vendo que... A aromaterapia foi reconhecida há pouco tempo. Aromaterapia. Os óleos essenciais, a forma de extração dos óleos essenciais, eles trazem a base da planta, por exemplo, e é usada a cúrcuma, por exemplo, que tem agora óleos essenciais de cúrcuma também, que ajudam em diversas coisas no nosso dia a dia, para a gente utilizar como proteção gastrointestinal, proteção espiritual, por exemplo. E foi reconhecida há pouquíssimo tempo. Agora está no SUS. Tem uma portaria do SUS há pouco tempo que a aromaterapia tem no SUS, né? Então, os óleos essenciais, eles são uma coisa nova, mas na realidade é milenar. Milenar. É milenar. Então, há milênios de anos atrás se utilizavam. Né? No fundo, bem lá no fundo, tudo é frequência, né? Então, os óleos trabalham com frequência, os florais de Bach são frequências, a homeopatia, tudo é vibração, porque o universo fala a linguagem da frequência.